Já estamos ao vivo, com friozinho por aqui. Não sei aí onde vocês estão, se tá friozinho também. Só aguardar a Jordana chegar. Vou enviar a live pra galera, enquanto isso. Nós vamos falar hoje, pessoal, sobre... E quando o líder ele é novo, ele acabou de entrar na liderança, né? Ele é novo no cargo, ele é novo na função, ele é novo na experiência, como então lidar com a equipe em que se lidera nesse caso? É sobre isso que nós vamos falar hoje um pouquinho. Enviei aqui para uma galerinha no Instagram e esperar só a Jordana entrar e a gente já começa. Aproveita aí, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, vai mandando pra gente, que a gente vai respondendo. Esse efeito aqui, pronto. Voltei. Deixa eu ver se a Jordana já está por aqui. Pessoal, a gente já inicia. Estou dando só aí um tempinho para dar tempo da Jordana entrar. Que ela ainda não entrou. É bom que a live vai chegando aí pro pessoal. Jordana já chegou, deixa eu dar o aceite aqui. Pronto. Olá, Bom dia. tudo bem? Tudo e você? Tudo jóia? Então tá bom. Hoje um pouquinho melhor, né? Semana passada a gente Vai não... indo, né? Esse tempo fez com que a gente não fizesse a live da semana passada, né? Mas essa semana estamos aí para falar um pouco pro pessoal sobre liderança, né? Exato. Bora começar, então. Então, vamos lá. O pessoal fica à vontade, viu, de estar fazendo perguntas aí. A gente vai respondendo vocês, tá bom? Eu acho importante essa interação, né? Sim. Que a gente vai trocando uma ideia aí, né? Vai batendo um papo. Essa é a ideia, né, Patrícia? Com certeza. Lembrando que as nossas lives ficam gravadas lá no YouTube. Quem não puder assistir, né, consegue assistir lá no YouTube, tá bom? Exato. Hoje no nosso tema a gente vai falar sobre quando a liderança é um novo líder, né? E esse novo líder, a gente pode ter aí tanto como um novo líder
mesmo, uma pessoa que nunca foi líder, né? Na experiência, né? Isso, na experiência na função, ou aquela pessoa que já foi líder, mas é um novo líder numa nova equipe, né? Então a gente tem dois aspectos aí para a gente falar de novo líder, né? Eu vejo aí que tem alguns desafios, né? Tanto para um quanto para outro. Uhum. O primeiro, aquele que talvez nunca tenha exercido uma liderança, o desafio esteja ali em ter as habilidades mesmo, né, de liderança e desenvolvê-las. O outro líder, talvez ele já tenha algumas dessas habilidades desenvolvidas e os desafios deles seja outro, né? E aí a gente vai falando aí, eu vejo de cada desafio de cada líder, né? Uhum. Mas o mais importante que eu queria deixar aí para a gente abrir essa live, Patrícia, sobre isso, qualquer que seja o líder, né? Seja um líder novo na função mesmo, ou seja um líder que já foi líder e é novo na empresa, na equipe, o que eu vejo, tá? Que grande parte dos líderes fazem e por isso que eles têm principalmente resistência da equipe. É o respeito, é o respeito de quem veio primeiro, né? Eu acho assim, esse é o principal. Que você, quando chega numa empresa, ou mesmo que você da empresa, você vira um líder, você não pode deixar o ego comandar a sua liderança, né? Uhum. Se você deixar o ego comandar a sua liderança, você vira chefe. Você não é líder, né? Eu quero que você faça porque eu sou, né? E não estou como líder, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente se depara com esse tipo de liderança. Eu mesmo já passei por isso. Eu já fui tanto uma líder nova, como eu já fui uma líder numa nova empresa. E não foi uma nem duas vezes. Foram algumas vezes que isso aconteceu comigo, né? E como eu me adaptei, né? E como eu trouxe essa equipe para trabalhar comigo, e como eu obtive resultados dessa equipe. Porque a primeira sensação que a equipe tem é de te repelir. Você é um corpo estranho ali, entendeu? Eles não sabem, eles estão inseguros com aquilo que você vai implantar, quem é você, o que você vai fazer, eles não te conhecem, né? Então a primeira coisa é ter respeito. Respeito por quem veio antes, eles vieram antes que você naquela equipe, então eles conhecem aquela empresa. Você tem que entender a cultura organizacional daquela empresa, as políticas, os procedimentos, compreender a equipe, né? Para depois você estabelecer uma autoridade. Uhum. Porque se você não tem o principal, que é esse respeito de quem veio antes, e lembrando, eles também tiveram alguém antes de você, como líder, né? Porque eles responderam para alguém, e você não respeitar isso, a sua liderança está fadada a não dar certo. Você vai ser repelida mesmo e você tende a ter que pedir demissão ou te demitirem, porque a equipe não vai adaptar com você. Então, primeira coisa, respeite sempre com quem veio antes. Né? Uhum. E aí eu faço aí um complemento pensando o seguinte, né? Tem muito a ver com isso que você falou. Muitas vezes o líder novo, né, tem ali aquela, apesar da insegurança, da ansiedade, né, desse novo papel e tudo mais, tem muito também a expectativa, né?
a expectativa de estar naquela função, a expectativa do que desenvolver. E aí, querendo ou não, muitas vezes o líder ele já entra ali com essa expectativa muito aflorada e quer exercer tudo de uma vez. E é na onde se perde esse passo inicial que você trouxe. Né? Então, o que eu costumo dizer, né? Eu falo muito sobre isso, que é se manter em direção para. Então, né, o novo líder, seja em experiência ou seja ali em nova equipe, ao invés de tentar buscar a liderança final que você quer atingir, se mantenha em direção para. Tenha ações, comportamentos ali que vão te manter na busca para, mas que não necessariamente é de fato a liderança final. Por quê? Porque isso faz esse líder validar o processo de liderança dele, faz esse líder desenvolver ali esse respeito na qual você trouxe, faz ali esse líder conseguir desenvolver um bom relacionamento com essa equipe e construir, de fato, uma liderança que seja saudável e efetiva. Diferente daquele líder que entra e fala, beleza, tô na liderança agora, né? E já quer buscar aquele papel final do ser líder. E aí começa a implementar coisas e ele pula esse processo de se direcionar para. E é na onde muitas vezes acontece exatamente o que você trouxe. A equipe não vai aceitar, vai ter conflito, vão bater de frente. E aí vão ter problemas ali dentro, né? Que é que nem você falou, ou vai acabar sendo a pedida a demissão, ou alguém da equipe vai sair, e aí, na verdade, acaba tendo um problema instalado, né? Então, talvez eu diria que o primeiro passo é estar em direção para, né? Estar em busca, estar fazendo coisas que vão me levar a chegar lá. Da mesma forma que eu fiz coisas que me levou a chegar até na liderança, até na função, que dali para frente eu continue construindo isso para que eu realmente faça ali uma liderança sólida, né? E uma liderança de resultados. Você vai ter que ter aí, né? Quando um novo líder, né? Ou quem é líder e é novo, né? Na equipe, tem que tomar cuidado. Assim, eu falo que, a princípio, não tem que chegar chegando. Tem que chegar com estratégia, né? Primeira coisa, eu conheço a empresa. Eu conheço a história da empresa, conheço as políticas, conheço os procedimentos, conheço a cultura, conheço como que funciona aquela empresa. Depois, eu conheço a minha equipe, quem eu estou liderando. Chamo cada um para conversar, né? Ouço ali aquela equipe, começo a trabalhar a comunicação, né? A escuta ativa, e vou trazendo essas pessoas aí, estabelecendo um laço de confiança e mostrando que eu estou ali para apoiá-los. Eu estou ali para acrescentar. Eu não estou ali para dividir. Esse é o seu discurso. Se você chegar ali já querendo implementar qualquer coisa que seja nova, qualquer mudança, você não vai conseguir. Primeiro, porque você não conhece a sua equipe. Então, você não sabe das potencialidades, né? Exato. Aí seria mais um motivo de, por exemplo, se aplicar um teste de personalidade nessa equipe, para você saber quem é quem, né? Então, chamar um a um para conversar, observar a interação dos outros setores. Então, o que você vai fazer ali, basicamente, quando você chega? Primeira coisa, é conversar e observar. E você vai tocando ali o dia a dia, sem implementar nada ainda. Eu costumo dizer que um grande erro, isso eu aprendi na prática, né? Na experiência, depois de ter passado por várias lideranças aí. O grande erro é a gente não fazer, por exemplo, uma auditoria. Uma auditoria no setor mesmo. Auditoria assim, uma auditoria de procedimento,
se está sendo aplicado, se tem esses procedimentos, se não tem, se vão ter que ser criados, auditoria de políticas, né? Se está sendo obedecida, se não está. Olhar lá no RH, no departamento pessoal, a sua equipe, né? Quem que é a sua equipe, né? Conhecer mesmo, tomar pé de tudo ali da sua equipe. Porque às vezes passa alguma coisa assim muito desapercebida e que pode gerar uma resistência para você. E o que a grande maioria dos líderes enfrentam, esses novos líderes, é a resistência à mudança. E quando a resistência à mudança é instalada, esse é o principal. Que você, quando você chega, você tem que identificar. E existe uma pessoa que a equipe acha, ou ela mesma acha, que ela deveria ter sido líder no lugar daquela que chegou, você tem que identificar essa pessoa nesse momento. Porque é a pessoa que você vai trazer para o teu lado para você estabelecer uma parceria com ela. Certo? Porque ela vai ser o ponto de resistência na equipe. E ela vai se tornar um líder informal ali dentro. E líderes informais acontecem nas brechas do que os novos líderes ou os líderes deixam. Então, primeira coisa, você vai ter que verificar nessa equipe se existe algum ponto de resistência. E quem pode vir a ser essa resistência. Ou porque ela acha que ela deveria ser líder no seu lugar, ou a equipe achar que ela deveria ser líder no seu lugar. Então, a primeira coisa que você tem que verificar é se existem esses pontos. Para depois, efetivamente, você querer fazer qualquer tipo de mudança dentro daquela equipe. Então, eu tenho que buscar primeiro uma observação, conversa, né? Estabelecer ali uma relação de confiança e apoio. Esse é o principal, né? Não desrespeitar o que veio antes. E somente assim eu vou conseguir estabelecer uma liderança ali de fato. Sim, é o processo de adaptação, né? Quando que o ser humano ele se sente inseguro? Quando ele se vê em um ambiente que ele não conhece, desconhecido, né? É por isso que a gente tem tanta ansiedade, por imaginar cenários desconhecidos. E dentro da liderança ali, né, do líder novo, é exatamente isso que acontece. Ele está entrando em um ambiente desconhecido, tanto por ele quanto pela equipe. Então, todos ali vão estar em estado de alerta, preparado ali para atacar a ameaça. Então, se esse líder entra ele pode ter ali com ele as melhores das intenções, né, de estratégias e tudo mais. Mas o que o líder precisa entender é que o que vai valer naquele momento não é a intenção dele, porque o pessoal ainda não conhece ele. O que está sendo visto ali é o que ele está fazendo. Então, se esse líder ele chega já implementando muitas coisas, pode gerar essa esquiva da equipe, esse receio, né, dessa mudança brusca. Então, exatamente esse processo de observação, de conhecimento, para quê? Para que esse líder ele se adapte àquele contexto novo de forma que ele consiga ter efetividade e gere segurança para essa equipe. Então, a questão que você falou, muito importante, de por que fazer a análise de perfil logo ali do início, né, a avaliação. Por quê? Porque eu entro já conhecendo características de cada membro da minha equipe. E eu sei que eu preciso trabalhar, por exemplo, algo que eu preciso me comunicar com essa equipe. É uma equipe que está receosa, é uma equipe que está ali naquele estado de alerta. Mas eu sei as características de cada um. Então, eu vou me comunicar de forma específica com cada membro. E aí eu vou atingindo essa segurança dessa equipe e, ao mesmo tempo, vou me adaptando àquilo. Até que a gente, né, chega aí no ponto de ter se adaptado, ter criado um cenário padrão ali, e aí sim esse líder ele começa a trazer as estratégias dele para dentro da prática,
que inclusive vai ser bem melhor recebido por essa equipe que já vai estar mais preparada para isso, né? Então, um dos erros que eu vejo, talvez desafio, seja justamente esse. O líder que quer fazer muito, ele tem muita boa intenção com aquilo, mas ele não faz no momento adequado. E ele perde a liderança dele por isso. E aí ele começa a ter o desafio de ter que reconstruir uma liderança que de imediato já foi vista de forma distorcida, e aí essa reconstrução ela fica mais difícil, né? Então, assim, eu diria que é muito melhor ir com cautela e construir essa liderança efetiva do que eu tentar ir de uma vez e depois eu ter que reconstruir e ser difícil essa reconstrução, porque aí a equipe ela já está com uma visão estruturada dessa figura, desse líder, né? O que eu falo? Liderança é timing. Se você perder o timing, esquece. Então, liderança Exato. É tipo assim, ó. Aconteceu, eu já tenho que automaticamente chamar a pessoa e conversar. Eu não posso deixar brechas. E brechas é tempo. Por exemplo, aconteceu algo na equipe e eu não chamei para conversar, ou eu não me posicionei e eu deixo isso passar, eu já maculei a minha liderança. Porque liderança é posicionamento. E aí eu deixo aberto para que tenham interpretações sobre aquilo. E eu, como líder, eu tenho que garantir que exista somente uma interpretação e um posicionamento. O meu, enquanto líder. Porque se eu deixo de me posicionar, eu deixo aberto o meu posicionamento. Eu deixo abertas interpretações. E o que o líder menos tem que fazer dentro de uma equipe é deixar aberto, né? A comunicação ela tem que ser reta, objetiva e transparente. Não tem que ter interpretação. Porque o que eu vejo, porque isso gera um nível de ansiedade muito grande na equipe e automaticamente insegurança. E aí começa a ter, as pessoas começam a ter atitudes no impulso de sobrevivência, né? De defesa. Isso é mais que normal, isso é inerente ao ser humano. E eu, como líder, o meu principal papel é trazer segurança, confiança e apoio para essa equipe. Se essa equipe não sentir apoio e segurança e confiança em mim, ela vai buscar em quem possa dar. Seja no superior a mim, ou seja em alguém na equipe que queira assumir uma liderança no meu lugar. Né? Então, liderança é posicionamento. Por isso que falo, né? Um líder ele não pode ser bonzinho, compassivo. Não é isso. O líder ele deve ser empático, ele deve ser agradável, ele deve ser carismático, né? Porque a gente fica ali 8, 10 horas com a pessoa, então tem que ser um ambiente legal. Mas ele tem que ter posicionamento. Se ele não trazer confiança e apoio, ser um ponto de apoio para a tua equipe, a equipe vai procurar em alguém isso. Então, líder não pode perder timing. E isso seja, se já está na liderança, se é novo líder, se é um líder que já está numa nova equipe, é indiferente. Líder não pode perder timing. E a principal arma de um líder é a comunicação. A comunicação em todos os sentidos. Comunicação de feedback, dar e receber feedback, a comunicação, a escuta, o tipo de pergunta estratégica de fazer para aquele membro daquela equipe ou para aquela equipe, né? E o falar. E líder tem que ser daquele tipo assim, ó, eu falei, eu vou até o fim e eu vou cumprir aquilo. Se ele falou e ele não cumprir, ali também já maculou a liderança dele, né? Então, liderança, e principalmente quando você entra para uma liderança, assim, ó, as pessoas têm que ter confiança e sentir em você um apoio. Se elas não sentirem isso, é muito difícil
difícil você estabelecer uma liderança ali, né? Sim. E um aspecto importante, Patrícia, que você falou ali, aí, é equilibrar, né? Equilibrar as demandas e as expectativas. Porque vai ter, quando você chega, vai ter expectativas. E essa equipe vai gerar demandas, né? Então você vai ter que saber, você vai ter que ter a habilidade ali de gestão de prioridades, né? De delegação e de saber impor limites. Porque senão você não vai conseguir equilibrar as demandas e as expectativas dessa equipe. Então, desenvolver essas habilidades, você tem que desenvolver sempre, né? É uma constante. E às vezes você acha que você está bom numa habilidade de comunicação e de repente você está péssimo, porque você não está sabendo passar o que você quer para aquela equipe, né? Então, desenvolver habilidades é uma constante. E prestar atenção naquelas habilidades iniciais que eu tenho que ter. E eu tenho que sempre buscar o desenvolvimento dessas habilidades. Sim. Eu diria que talvez esse, para o novo líder em experiência, seja um dos maiores desafios, né? Que é o que você falou bastante sobre o posicionamento. Porque o líder novo em experiência, muitas vezes eu percebo assim que ele tem aquela insegurança de como me portar, né? E aí ele perde, que nem você falou, esse timing de fazer algumas coisas. Então, assim, a habilidade, ela é a prática, ela é o comportamento, ela é o fazer. E eu só vou desenvolver ela se eu estiver fazendo de alguma forma, né? E você não vai desenvolver essa habilidade no dia que você entrou na sua liderança, mas você vai desenvolver ela conforme você for fazendo dia a dia. E a junção disso tudo no final vai te proporcionar a habilidade em si. Então, queria deixar claro para o líder novo em experiência, principalmente, que mesmo com o receio, se posicione. Aconteceu algo que você sabe que não é coerente com a cultura da empresa, que não é coerente com os valores, se posicione. Não necessariamente você precisa se posicionar já com a resposta do que vai ser feito, mas se posicione. Depois, se for o caso, busque o auxílio de alguém, busque ali como vai ser resolvido, mas esse movimento ele precisa acontecer por 2 motivos. Primeiro, muito em relação a isso que você falou, da equipe entender você como um líder e começar a realmente fazer esse processo de validação para você não perder essa liderança. E segundo, para você, líder, se desenvolver na habilidade e na autoeficácia de ser um líder, né? Na capacidade de se ver competente para resolver desafios. E é como eu falei, a habilidade, ela é o comportamento do dia a dia, diariamente. A gente não desenvolve uma habilidade, né, só entendendo sobre, eu preciso praticar. Sem a prática, eu tenho um conhecimento da habilidade, mas eu não tenho a prática. Então, assim, se posicione apesar de, né, que é o que eu falei no início da live, esteja se direcionando para. Por mais que depois você precise buscar um suporte, mas faça esse movimento para você treinar a sua eficácia naquele papel de liderança e a sua equipe também começar a te validar enquanto líder. É porque, assim, o principal papel que você tem que, nesse início, né, aí de liderança, é estabelecer autoridade. Então, se você não se posicionar e perder o timing ali, você não estabelece autoridade. E como que eu estabeleço autoridade? Com posicionamento, com simbologia. Dependendo da situação, eu vou ter que aplicar uma advertência. Dependendo, você vai ter que aplicar uma advertência. Porque dali para frente, ali você começa a estabelecer sua autoridade, né? Eu lembro que, quantas vezes eu fui líder de novas equipes e sempre já vinham para mim, fulano é difícil, você não vai conseguir, né? Toma cuidado, e que não sei o que tem. Isso eu sempre me dei bem, porque primeiro, eu sempre respeitei as pessoas,
Eu sempre cheguei com humildade nas pessoas para perguntar como é que funciona, como é que era, o que ela acha. Eu nunca tomei nenhuma medida unilateral, somente achando que por mim mesmo. Eu sempre reunia a equipe. Reuniões, gente, no início de liderança é muito importante para alinhamento, sabe? Nas reuniões, nossa, eu vejo reunião que é pautada com estratégia, ela é de grande valia para a liderança, né? Então, eu ia implantar qualquer coisa nova, eu chamava as pessoas, eu perguntava o que elas achavam, da maneira que estava sendo feita. Aí, no começo, ninguém falava, né? E aí, no dia a dia, eu ia vendo que elas iam fazendo ao contrário daquilo que tinha sido colocado na reunião. Aí eu chamava outra reunião e falava assim, pessoal, eu vi que a gente tinha conversado aquele dia, todo mundo concordou de fazer assim, mas eu vi que estão sendo feito diferente. Por que está sendo feito diferente? Vamos modificar, né? Porque daquele jeito, assim, assim, assim. Pessoal, eu deixei aberto aquele dia para vocês falarem para mim, vocês não falaram, né? Então eu quero deixar claro que eu não sou dona da razão e vocês, eu estou aberto aqui para a gente tomar uma decisão juntos de melhorar. Eu estou apontando que tem que melhorar. E eu quero ouvir vocês que estão lá na ponta da execução, qual a melhor forma de fazer. Eu quero que vocês apresentem para mim, né? E aí, assim, eu fui tendo mais abertura e eles foram falando. E eles foram vendo que realmente tinha que mudar, que daquela forma. Porque a síndrome da Gabriela, principalmente daquelas pessoas que estão muito tempo na empresa, você vai encontrar, né? Eu sempre fiz assim, eu sou assim, sempre deu certo assim, para que tem que mudar, né? Então, você vai encontrar isso na equipe. É uma das primeiras coisas que você vai encontrar naquelas pessoas mais velhas de casa, né? Que fazem... Não é o procedimento da empresa, é o procedimento da pessoa. A pessoa faz assim porque ela faz assim, ela acha que é assim, é mais fácil para ela e pronto, acabou. Aí, quando você vem para padronizar, né? Porque geralmente você vem para padronizar, aí você começa a ter as resistências. Mas isso não quer dizer que o que ela faz não possa virar um padrão para todo mundo, né? Ela pode estar fazendo coisas legais que podem ser aí expandidas para as demais pessoas da equipe. Então, é ter esse cuidado, sabe? Então, reuniões é necessária, observação é necessária, conversas individuais são necessárias. Conversas individuais, eu falo, principalmente para alguns líderes, que algumas pessoas, principalmente aquilo que a gente chama de change agent, que é aquelas pessoas que têm uma tendência de... não é manipular, é de se posicionar e os outros membros da equipe seguirem ela, né? São agentes... Persuasão, né? Tem uma persuasão. Isso, são agentes de mudança, né? Principalmente essas pessoas, eu tenho que chamar na minha sala, ou numa sala de reunião, e ter reuniões todos os dias com essa pessoa, de 20 minutos. E aí? Como é que foi? E papá. E conversar e fazer perguntas estratégicas para você colher ali informações que podem ajudar você a estabelecer sua autoridade, né? Então, ao invés de eu repelir, porque a grande maioria faz isso, leva para o lado pessoal e fala assim, eu não quero essa pessoa na minha equipe, eu não quero isso, e começa a ter um monte de conflito, né? E ali gera resistência. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser estratégico, eu tenho que trazer essas pessoas para o meu lado e não repeli-las, né? E como é que eu faço isso? Conversando todos os dias, porque a pessoa no dia a dia ali, ela vai me passar um panorama geral. Então, sempre separa no final do dia 15 minutinhos, 20 minutinhos para conversar com cada membro da tua equipe. Pelo menos nos 3 primeiros meses ali, até você tomar
é o pé da situação daquela equipe ali, né? Isso é imprescindível para quem está chegando, é um novo líder. Até mesmo porque você está aprendendo de alguma forma. Todo momento a gente aprende, né? Sim, sem dúvidas. Então é importante a gente saber lidar com isso. E, pessoal, e ser humilde de saber que lidar com seus erros e fracassos, entendeu? Pode não dar certo alguma coisa, mas você em tempo corre e socorre aquilo e faz diferente, né? Tá ali sempre atualizado do que está acontecendo, do mercado, né? Trabalhar a motivação com essa equipe, ali sempre tá de apoio, e aí, fulano, e aí, ciclano, vamos fazer isso. Senta do lado da pessoa, mostra como fazer, sabe? E vai dando abertura para as pessoas chegarem até você. Porque só assim você vai conseguir estabelecer a autoridade. Depois de estabelecida a autoridade, as pessoas veem efetivamente que você é um líder, aí é tranquilo. Aí é tocar o dia a dia ali, fazendo as melhorias, supervisionando, né? Mas esse primeiro momento é um momento aí de traçar estratégias, é igual a Patrícia falou, rumo ao quê? A estabelecer a sua autoridade enquanto líder. Sim, eu diria que para ilustrar isso é como se fosse uma construção, né? Você vai construir uma casa, você tem que ir lá fazer o desenho dela, o planejamento do que vai ser, para daí, em cima daquilo que eu já conheci, que eu já sei como vai ser, eu pegar a minha construção efetivamente. Então a liderança ela acontece nessa mesma proporção. Esse líder ele precisa fazer esse mapeamento, conhecer, entender quais são os pontos de sustentação, quais são os que eu posso ter dificuldade, né? Entender toda essa equipe, aqueles que eu preciso trazer para perto, aqueles que eu sei que conseguem seguir sem tanto ali esse suporte contínuo. E eu tendo isso efetivamente estruturado, aí sim eu vou entrando com toda a prática, porque aí eu já tenho a solidez dessa minha liderança, né? Então acho que para ilustrar seria isso. Esse líder, ele precisa fazer esse mapeamento, ter essa visão de como é, para então entrar com a prática, né? Com as estratégias mesmo, para que essa liderança ela tenha ali já essa direção para onde ir, o que fazer. E realmente ele ser um líder que tem autoridade, que vai ser validado e que vai ter efetividade ali no todo, né? No que ele for fazer. E é o que você falou. Feito isso, né? Essas habilidades iniciais, o restante é tocar o dia a dia. Por quê? Porque as dificuldades, pensando na rotina do líder, elas vão surgir diariamente. E é nesse dia a dia que essas questões vão acontecendo e você vai reconstruindo ali, né, cada dia mais um pouquinho a sua liderança. E tendo essa parte inicial preparada, esse conhecimento, vai te ajudar a, inclusive, lidar com essas coisinhas do dia a dia e fazer com que elas sejam coisas que impactem o menos possível aí na sua liderança e na sua equipe. Se essa solidez inicial estiver bem estruturada. Um ponto bem importante também, que eu acho válido ressaltar, além das parcerias dentro da própria equipe, fazer as parcerias com outros líderes de outros setores, né? Tá ali estabelecendo, conversando com esse pessoal, né? Com reuniões, ver aquilo que toca a sua equipe com determinada outra equipe, estabelecer parcerias com essas lideranças, né? Porque elas vão ajudar você, principalmente, a adaptar-se à cultura organizacional daquela empresa. Sim. Então, estabelecer essas parcerias também fora da equipe, com outros líderes, é de suma importância para você ali, na sua base ali, na estruturação da sua base para estabelecer a autoridade, né? Então, essas parcerias são de suma importância aí. Eu vejo também a parte de que é bom você conhecer a sua equipe, né? Para justamente, é o que a Patrícia falou, assim,
falou agora aí. Você não ter um microgerenciamento em cima de cada pessoa. Porque o microgerenciamento, ele é muito chato. As pessoas se sentem perseguidas até, né? E na verdade, o microgerenciamento apresenta mais uma insegurança minha enquanto líder do que propriamente uma pessoa que não tenha habilidade para fazer aquilo, né? Ou competência para fazer aquilo. Por isso que compreender a equipe inicialmente, né, o perfil daquela equipe, me ajuda a não ter microgerenciamento. Porque microgerenciamento demonstra totalmente a minha insegurança, né? Não a insegurança do seu. Eu não confio no que o outro vai fazer, né? E tem que ser ao contrário. Eu tenho que saber o que a pessoa me entrega, né? E ela sentir confiança e apoio em mim, para ela mostrar para mim que ela não sabe fazer, que ela não consegue fazer, para que eu possa ajudá-la. E não ao contrário. Eu pressioná-la, julgando que ela não tem capacidade, né? Porque a insegurança é minha, o julgamento é meu. E assim, ao invés de ser uma coisa que vai trazer resultados para mim, na verdade vai me trazer problemas, né? Então, eu compreender ali o papel de cada um e as habilidades de cada um é importante. Eu buscar essas informações no RH, ali no departamento pessoal, é importante, né? Eu tenho que saber de tudo, gente. Eu tenho que saber quem está insatisfeito, eu tenho que saber por que está insatisfeito, quais as inseguranças. Isso aí é o que eu falo assim, ó, tem que ser um mapa. O líder chegou, ele faz um mapa da equipe, um mapa de tudo, um mapa da empresa, porque só assim ele vai poder saber o que ele implementar vai dar certo ou não, como ele vai implementar, se ele vai implementar agora, se ele vai a curto, médio ou longo prazo, né? Tem que conversar com quem contratou ele, quem é o líder imediato dele, para saber o que se espera dele, né? Muitas vezes as pessoas entram, são contratadas e nem perguntam o que se espera dele. O que está afligindo, por que contrataram ele enquanto líder, né? Então é chegar nessa outra liderança, nesse dono da empresa, o que se espera de mim? Ó, Jordana, igual quando eu fui contratada em uma das empresas, todas as empresas que eu fui contratada era para internalizar jurídico, né? As empresas tinham jurídicos fora, escritório de advocacia, e eles queriam um jurídico interno, né? Com advogados da própria empresa e tal. Que seriam ali a equipe que eu deveria formar. Então, eu já sabia. A minha principal demanda era o quê? Internalizar jurídico. Internalizar jurídico, eu tinha que o quê? Criar uma equipe. E uma equipe que me atendesse. Tá, o que eu tinha que fazer? Verificar quais as demandas que eu tinha e que eu tinha que diminuir aquilo naquela demanda, principalmente monetariamente para a empresa, o impacto monetário. Então, e assim começar a ter ali, formar equipe, efetivamente ter metas ali. É importante ter metas a curto, médio, longo prazo, enquanto líder de implementação, mas ter uma direção, ter uma visão, saber aonde vai chegar, né? E para isso você tem que ter um mapa antes, para saber quais os recursos que você tem disponível. Porque, de repente, você vai querer implementar uma coisa e não vai implementar porque você não tem os recursos disponíveis para. Né? Então, sem esse mapa na sua mão, você não vai conseguir implementar nada. Então, você tem que ser estratégico. Chegou, primeira coisa, observação e levantamentos. Para você identificar possíveis pontos de conflitos, de resistência. Para você trabalhar com esses pontos. Eu sabendo o que pode dar errado, fica mais fácil de eu fazer dar certo. Eu não tenho que ficar... Eu não tenho que esperar acontecer. Eu posso me antecipar, eu posso ser estratégico. Né? É isso que a gente fala de ser líder X, né, Patrícia? Sim. O líder X... Tem que falar o seguinte, gente.
tem que ter em mente assim, ó, o tempo todo, 100%, qual o meu próximo passo? Porque se eu me pergunto o meu próximo passo, eu tenho que olhar o meu cenário atual e o que eu tenho para entender qual que é o próximo passo. E aí, se o líder, ele se pergunta, ele não tá sabendo responder isso, é porque ele não tem esse mapa traçado. Então, ele não vai dar esse próximo passo, ele vai ter que segurar, remontar esse mapa e assim ele dá o próximo passo. Então, assim, ajuda até o líder a ter em mente, assim, se eu vou agir agora ou não. Porque, de repente, o líder quer agir, porque, né, só para mostrar posição ali, mas ele não tem esse mapa. E aí, ele vai agir para onde? Para que direção ele tá indo? Né? E aí, ele perde aquele processo dele. Então, é importante, sempre gosto dessa pergunta que faz ali, é olhar, né, pro todo da coisa. Porque se eu tenho consciência, gero consciência, eu consigo fazer mudança, né? Sim. E de uma forma estratégica. Se eu não tenho estratégia, eu não tenho consciência, eu não faço nada. É simples assim, eu não faço nada. E as pessoas, eu falo assim, eu brinco muito, né, nas consultorias, eu falo assim, as pessoas são pessoas, nós estamos lidando com seres racionais, que pensam. As pessoas não querem mais o faça porque eu estou mandando, faça porque tem que ser feito. As pessoas têm que entender por que tem que ser feito e qual o resultado que se espera disso para eu ter engajamento. Senão eu não tenho engajamento nenhum. Então eu tenho que ter sim esse mapa na minha mão, eu tenho que ter as estratégias traçadas, as metas traçadas, para eu conseguir, né, além de estabelecer ali a autoridade, exercer a minha liderança. Sim. Mas eu vou saber somente através de todo esse processo que a gente passou para vocês aí nessa live, né? Desses pontos que a gente levantou. Senão, você não consegue, né? E líder X é isso. O líder X é aquele que trabalha com estratégia e consciência. Né? Eu acho que a gente pode ir terminando por aqui, né, Patrícia? Deixar Sim, aí... acredito que é isso, né? Lembrando que a live ela fica no YouTube depois, então quem entrou só em alguma parte, não pegou o conteúdo total, logo menos ela já está lá no canal do YouTube para assistir por completo. E é legal ressaltar que assim, né, as lives são um complemento. Então, quem não assistiu às lives passadas, vai lá no YouTube, pega da primeira, vem assistindo em sequência aí, que elas vão se conversando. E talvez uma coisa que você pega aqui, pega na outra aula, você consegue implementar e realmente fazer esse diferencial dessa liderança consciente, né? E de estratégia. Então, acredito que seja isso. É isso aí, pessoal. E acessem aí nossos materiais, né? Que são de grande valia aí para você, preparado para você ir tendo cada dia mais consciência e poder fazer diferente e poder fazer melhor enquanto líder, tá bom? Todas as terças aí, convido vocês, nós temos lives às 11 horas, e mais uma vez repetindo, elas ficam gravadas aí no YouTube para vocês acessarem depois, tá bom? E se na terça, então. Segue a gente também lá no TikTok, a gente põe vídeos todos os dias, os nossos stories também no Instagram, tá bom? Então, um forte abraço para vocês, até a próxima live na próxima terça-feira, tá bom? Tchau, Patrícia, até mais. Tchau, até mais.